Câmara Municipal de Herculândia, 29/10/2025, 18ª Sessão Ordinária. Boa noite. Verificando a inscrição dos vereadores presentes, havendo número legal para instalação desta sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Mesmo quando eu andar no vale das trevas e da morte, não temereis perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, 4. Solicito a leitura da ata da 26ª Sessão Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2025. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 26ª Sessão Extraordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2025. Realizada às 9 horas do dia 23 de outubro de 2025, online, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo Carvalho, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, Vitor Henrique Costa, João Severino da Silva e Tatiana de Oliveira Campos, e na ausência do vereador Lorival Bonfim Rocha. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. O senhor presidente solicitou a leitura das atas da 17ª Sessão Ordinária, que após lida foi aprovada por unanimidade, por todos os presentes. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da 25ª Sessão Extraordinária, que após lida foi aprovada por unanimidade, por todos os presentes. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 23/2025, de autoria do Poder Executivo, que cria a referência 18B no quadro de vencimentos do município. Estabelece o reenquadramento dos servidores da função lixeiro e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões. E nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão, a 27ª Sessão Extraordinária, ocorreria logo após o término desta, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da ata da 27ª Sessão Extraordinária, realizada em 23 de outubro de 2025. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 27ª Sessão Extraordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2025. Realizada às 9 horas e 30 minutos do dia 23 de outubro de 2025, online, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, Vitor Henrique Costa, João Severino da Silva e Tatiana de Oliveira Campos, e na ausência do vereador Lorival Bonfim Rocha. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 23/2025, de autoria do Poder Executivo, que cria a referência 18B no quadro de vencimento do município, estabelece o reenquadramento dos servidores da função lixeiro e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia.
Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrado a presente sessão, informando que a 28ª sessão extraordinária aconteceria logo após o término desta, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada, vai pela mesa aprovada. Mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da ata da 28ª sessão extraordinária, realizada no dia 23 de outubro de 2025. Câmara Municipal de Horcolândia. Ata da 28ª sessão, ata da 28ª extraordinária da 19ª legislatura, exercício de 2025. Realizada às 9h40 do dia 23 de outubro de 2025, online, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Horcolândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Vitor Henrique Costa, João Severino da Silva e Tatiana de Oliveira Campos. E a ausência do vereador Lorival Bonfim Rocha. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 23/2025, de autoria do Poder Executivo, que cria a referência 18B no quadro do vencimento do município. Estabelece o reenquadramento dos servidores da função lixeiro e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os presentes. Nada mais havendo ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 29/10/2025, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Correspondência do Legislativo. Solicito a leitura das indicações número 155/2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, 159 e 164, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, 160, de autoria dos vereadores Tatiana de Oliveira Campos, João Severino da Silva e Marcos Francisco da Silva Sanches, 161 a 163, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Horcolândia. Indicação número 155/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, para colocar a guia e sarjeta na Avenida Rui Barbosa, entre as ruas Felipe Marim e a Avenida Haiti Caneto, que é ao final da Avenida Rui Barbosa, próxima à Unidade de Saúde PSF 3, neste município de Horcolândia, São Paulo. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação após solicitação a pedido de proprietários dos terrenos que pretende construir nos terrenos adquiridos por eles, para construir precisam da construção da guia e sarjeta na localização,
pois os mesmos não sabem qual o nível da avenida em questão, se constroem suas residências sem a construção das guias e sarjetas. Podem acabar construindo a residência muito mais baixas do que as guias e sarjetas, que acaba alagando em tempos de fortes chuvas. Ou construírem muito alto e ficando com rampas pesadas e que ficariam de desacordo com as regras da engenharia civil do município. Desta forma, podendo até não ser aprovado por engenheiros responsáveis do município, com a emissão que atesta que a obra foi concluída de acordo com as normas municipais, a BIT-SE. Por isso, se faz necessário esta indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 7 de outubro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 159/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio de Oliveira que, através do setor de engenharia, seja feito um sistema de drenagem da água que fica empoçada em dias de chuvas na rua Prudente de Moraes, na quadra onde está compreendido o número 755 Centro. Justificativa. A vereadora que esta subscreve já fez indicação de números 080/2025, solicitação via ouvidoria, bem como também já solicitou a visita do setor de engenharia no local, que após constatar pessoalmente definiu que para reparar os danos do empoçamento de água, bem como a invasão dessa água para dentro das residências, só será possível através de um sistema de drenagem, que irá direcionar essa água para a boca de lobo, existente na quadra com a Avenida Salinha Liemed. Porém, até o momento, nada foi feito. É desumano a residência terem que comportar para impedir a entrada da água e também a sujeira que fica nas ruas após o período de chuva. Pensando no bem-estar dos moradores e na saúde dos mesmos, que correm o risco de diversas contaminações virais através da água das enxurradas, é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 22 de outubro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 160/2025. Os vereadores João Severino da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches e Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, indicam ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio de Oliveira que seja efetuada a aquisição de terreno no bairro Água Boa, para que o referido bairro possa ser contemplado com uma praça. Justificativa. Os vereadores que essa subscreve fazem essa solicitação após receberem diversas reclamações dos moradores do bairro, que se queixam da falta de uma área de lazer no referido bairro. Por muitos anos, a resposta é que não havia um espaço regularizado e disponível para a venda, para que assim a prefeitura pudesse adquirir e implantar uma praça no bairro. Dias atrás foi levado ao chefe do executivo proposta de um morador do bairro que possui um espaço e que é disponível para a venda. Para nossa surpresa, o executivo mencionou que também existe à disposição para a venda uma outra área. Uma praça no bairro Água Boa iria promover a socialização e o lazer, oferecendo um espaço de convivência para todas as idades. Além disso, contribuiria para a saúde física e mental da população, melhorias na qualidade do ar e do ambiente, e serviria como um ponto de referência e identidade para a comunidade. Diante do exposto é que se faz necessária a presente indicação. Herculândia, 22 de outubro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos, João Severino da Silva e Marcos Francisco da Silva Sanches. Indicação número 161/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que por meio do setor competente seja providenciadas as instalação das placas de identificação e orientação viárias nos seguintes locais. Primeiro, a entrada do núcleo habitacional Contador Davi Jorge, Herculândia C, contendo nome do bairro, núcleo habitacional Contador Davi Jorge, Herculândia C, seta indicativa no sentido do centro da cidade e sinalização da estrada vicinal que é acesso do bairro Croché. 2. Rua Brigadeiro Tobias, esquina com a Avenida Brasil, sinalizando as direções de Juliana e Queiroz, Avenida Brasil, centro da cidade e núcleo habitacional Pastor Pedro Biadola, Herculândia B. 3. Avenida Brasil, no sentido de quem vem de Juliana, indicando a direção das seguintes localidades: Rodovia SP 294, Rodovia João Comandante Ribeiro de Barro e centro da cidade.
Justificativa. A instalação das referidas placas tem como principal objetivo melhorar a sinalização e orientação do tráfego, tanto para os moradores quanto para os visitantes. Atualmente, muitos caminhoneiros que transitam pela cidade não possuem um direcionamento claro, o que faz com que eles frequentemente peguem caminhos errados e acabam se perdendo dentro do município, gerando transtorno e risco de acidente, principalmente devido ao tamanho dos veículos. Com a devida sinalização, será possível melhorar o fluxo dos veículos pesados, facilitando a orientação dos condutores e trazendo mais segurança ao trânsito da nossa cidade. Plenário Jovino Antônio Neves, 23 de outubro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 162/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que por meio do setor competente realize um estudo técnico visando a melhoria do fluxo e acesso dos caminhões que transitam pelo município com destino ao Laticínio Hércules. Justificativa. Atualmente, os caminhões que se deslocam até o Laticínio Hércules enfrentam dificuldades para manobrar e circular com segurança no município, o que tem ocasionado transtorno ao tráfego local, risco de acidente e atraso nas operações logísticas. Desta forma, é necessária uma avaliação técnica do tráfego e da infraestrutura viária para que sejam estudadas alternativas de melhoria na sinalização, alargamento de vias, criação de rotas específicas ou readequação dos acessos para garantir maior segurança e fluidez no transporte das cargas pesadas. Plenário Jovino Antônio Neves, 23 de outubro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 163/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que seja realizada a reforma do campo de Botia e Malha, localizado nas dependências da CEMEI Professora Juliana Cristina Gonçalves. Justificativa. O referido campo era amplamente utilizado pela população, servindo como importante espaço de esporte e lazer, porém atualmente encontra-se necessitando de reparos e revitalizações, a fim de possibilitar novamente seu uso seguro e adequado. A reforma contribuirá para a valorização do espaço público, bem como para a promoção de atividades esportivas e recreativas para a população do nosso município. Diante do exposto, solicita-se a devida atenção e providência por parte do setor competente para a execução das melhorias necessárias. Plenário Jovino Antônio Neves, 23 de outubro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 164/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio de Oliveira que seja realizada a manutenção completa da fossa localizada no PAS Juliânia, tanto na parte interna quanto externa, bem como verifique a causa da sobrecarga no sistema, uma vez que a fossa atende apenas a unidade de saúde, e que em caso de inviabilidade técnica da manutenção, que seja instalada uma nova fossa séptica no local. Justificativa. A manutenção da fossa em questão é muito importante, uma vez que a estrutura apresenta diversos danos, tanto como a tampa quebrada e vazamentos. Além da manutenção corretiva, é necessário realizar uma investigação para identificar as causas desse dano, por causa dos reparos não sejam suficientes para solucionar o problema. Será necessária a instalação de uma nova fossa. É importante ressaltar que os moradores da região têm apresentado reclamações devido ao mau cheiro, presença de baratas e o fato de que a fossa se encontra na calçada e que tem causado risco de tropeços e acidente. Diante dessa situação, é urgente a adoção das medidas necessárias para garantir as condições adequadas de higiene, segurança e bem-estar aos moradores do referido bairro. Plenário Jovino Antônio Neves, 23 de outubro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Solicita a leitura do requerimento número 35/2025, de autoria de todos os vereadores. Aqui está o requerimento. Primeira moção. Solicita a leitura da moção de congratulação número 03/2025,
para a senhora Nardir Dias Biadola, de autoria de todos os vereadores. Câmara Municipal de Herculândia, moção número 3/2025. O vereador João Severino da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e regimento interno desta Casa de Lei, vem apresentar a presente moção de congratulações. Nos termos regimentais vigentes desta Casa de Lei, venho requerer à mesa diretora que, com a aprovação do plenário, o direcionamento da presente moção de congratulações para a senhora Nardir Dias Biadola, mulher de fé, dedicação, notável contribuição espiritual e comunitária ao município de Herculândia. Entendo ser pertinente homenagear tal figura, pois sua história inspira gerações e merece ser reconhecida publicamente, como expressão de gratidão, respeito por tudo que representou e continua representando para tantas pessoas. Herculândia, 20 de outubro de 2025, João Severino da Silva e os demais vereadores. A presente moção de congratulações tem como propósito prestar justa e merecida homenagem à senhora Nardir Dias Biadola, mulher de fé, dedicação e notável contribuição espiritual e comunitária ao município de Herculândia. Nascida em 17 de outubro de 1944, a senhora Nardir completou 81 anos de vida, sendo exemplo de amor, perseverança e compromisso com valores cristãos e familiares. Ao lado do seu esposo, o senhor Pedro Biadola, nascido em 10 de junho de 1941 e falecido em 17 de dezembro de 1996, dedicou-se integralmente à obra de Deus, ao serviço da comunidade, e em 15 de novembro de 1969 o casal mudou-se de Arco-Íris para Herculândia, atendendo ao convite do pastor Teodoro e Gideu para cuidar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, assumindo com zelo a fé a responsabilidade de conduzir o trabalho religioso local. Desde então, a família Biadola tem sido parte fundamental na história espiritual do município, cultivando valores de solidariedade, união e esperança. Durante 34 anos e 9 meses de casamento, Nardir e Pedro construíram uma família abençoada, com 8 filhos: Márcia Sueli, Eliseu Eunice, Silas, Marcos Sérgio, Paulo Roberto, Rosilaine, Cristina e Silvana Sidneia, além de 28 netos e 13 bisnetos, que representam a continuidade de um legado marcado por fé e amor ao próximo. A trajetória da senhora Nardir Dias Biadola reflete uma vida de dedicação a Deus, a família e a comunidade herculandense. Sua história inspira gerações e merece o reconhecimento publicamente, como expressão de gratidão e respeito por tudo que representou e continua representando para tantas pessoas. Diante disso, é com grande honra que esta Casa Legislativa presta moção de congratulações à senhora Nardir Dias Biadola, em reconhecimento à sua relevante contribuição espiritual e social e por seu exemplo de vida digna, altruísta e inspiradora. Herculândia, 20 de outubro de 2025, João Severino da Silva e os demais vereadores. Solicita a leitura da moção de apoio número 4/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Câmara Municipal de Herculândia, moção de apoio número 4. Pela ordem, senhor presidente, a moção vai em discussão e votação. Perdão. Está em discussão a moção. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segunda secretária, nobres colegas vereadores, funcionários públicos aqui presentes, funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Essa moção aí, para a senhora Nardir, conversando com o pastor José, ele falou para mim se não tinha como a gente, o vereador, fazer essa moção para a dona Nardir, que é uma senhora de muita fé, se dedica muitos anos na igreja Assembleia, né? Ele se dedicou muito com o seu esposo, o seu Pedro, quem não conheceu o seu Pedro Biadola, né? E a família
se dedica muito, mulher de muita fé. Aí eu conversando com o presidente, pedi o apoio do presidente e coloquei o nome de todos os vereadores, porque é justo todos participar dessa moção, né? Uma pessoa digna, uma mulher que se dedicou a vida inteira, se dedica ainda na fé, na espiritualidade da igreja, né? E a família, os netos, filhos. Então, é mais do que justo essa moção aí. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, os secretários, os nobres vereadores e o pessoal aí da prefeitura aí, boa noite, e os internados também, boa noite a todos. Essa emoção para a irmã Nadir isso foi bem merecido. Eu conheci ela desde moleque pequeno, sempre fui criado junto com os filhos dela, com a família dela. O Pedro Beadola, o pastor Pedro Beadola, foi um exemplo na minha vida, na nossa vida. Foi um homem dedicado na igreja, na cidade aqui. A gente ia no serviço dele. Teve uma vez, nós fomos no serviço dele, ele trabalhava no cafezal. Chegamos lá, eu e o Paulo Beadola. O homem, chegamos lá, ele estava desmaiado, sabe? A gente arriou um carrinho, e corremos para a casa dele. No meio do caminho ele acordou. Tinha dado uma coisa nele lá. E a gente sempre estava lá na casa deles, e conhecia ele demais, e todo mundo conhece o Pedro Beadola, conheceu. Então foi bem merecido. Foi uma coisa bem feita mesmo. É só isso. Boa noite. Encerrada a discussão, está em votação. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da moção de apoio ao projeto de lei número 4155/2024, que cria o Dia Nacional do Amendoim, proposto pela vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Câmara Municipal de Herculândia, moção de apoio número 4/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos vem na forma regimental apresentar a presente moção de apoio ao projeto de lei número 4155/2024, que cria o Dia Nacional do Amendoim, de autoria do deputado federal Adilson Barroso. Considerando o Brasil figura entre os maiores produtores mundiais de amendoim, com a produção nacional expressiva que movimenta a economia e gera milhares de empregos, especialmente no agronegócio e na indústria, na transformação de doces, óleos e pastas, considerando que o amendoim é um produto de exportação relevante, contribuindo para a balança comercial brasileira e pela projeção dos países no cenário agrícola internacional. Considerando que o amendoim está historicamente inserido na dieta e na cultura brasileira, sendo a base para doces tradicionais, paçocas, pé de moleque, e ganhando espaço em produtos de maior agregado, como pastas, snacks e saudáveis. Considerando que o estado de São Paulo concentra a maior parte da produção nacional, mas a cultura se expande, beneficiando diversas regiões e a cadeia produtiva como um todo. Considerando que o setor do amendoim no Brasil tem investido significativamente na tecnologia, pesquisas e segurança alimentar, com destaque para a iniciativa como o programa do Pro Amendoim, da Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate, Amendoim e Balas, que garante a qualidade e segurança dos produtos, principalmente no controle de aflatoxinas, conferindo credibilidade ao amendoim brasileiro no mercado interno e externo. Considerando que a criação de uma data nacional é um gesto de reconhecimento ao incentivo a todos os elos dessa cadeia produtiva, agricultores, técnicos, pesquisadores e a indústria, considerando que o município de Herculândia detém o título de capital da cerealista de amendoim das Mudas, em razão de ser reconhecida como um polo de beneficiamento e comercialização do amendoim, a Câmara Municipal de Herculândia, diante da relevância social e econômica do amendoim no cenário local e nacional, entende a necessidade de acelerar a tramitação e aprovação da PL número 4155/2024, já que a criação de um dia nacionalmente reconhecido para o amendoim representa avanço no município e apoio à produção como um todo. Assim requer, após aprovada a presente moção de apoio, seja encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados, para que tome ciência do apoio aqui concedido.
Tatiane de Oliveira Campos, vereadora. Está em discussão a moção de apoio. Boa noite a todos, presidente, primeiro secretário, aos nobres vereadores, a população aqui presente hoje, funcionários da casa e o pessoal que nos acompanha através da rede social. Eu quero só deixar registrado que essa moção de apoio é para um projeto de lei que está em tramitação a nível federal, o projeto número 4.155, que desde 2024 ele está em tramitação, que cria o Dia Nacional do Amendoim. A criação dessa data não significa mais um dia comemorativo apenas no nosso calendário nacional, mas o Brasil é um dos maiores produtores de amendoim e, consequentemente, o estado de São Paulo entra nesse ranking e a nossa região, aqui como todos sabem, também é muito rica na produção do amendoim. Ter um Dia Nacional do Amendoim proporcionaria para o nosso Brasil, o estado de São Paulo e a nossa aqui microrregião, eventos grandiosos que poderiam expandir cada vez mais a importância deste grão e também a importância dos produtores e todo o trabalho que é desenvolvido, toda a consequência desse amendoim, que, como aqui diz, gera não só o alimento, mas também o óleo e até mesmo o estudo sobre a energia, a produção de energia através da sua palha. Então, fica aqui essa moção de apoio a esse projeto, que será encaminhado, então, para a Câmara dos Deputados, para que todos possam aí promover uma celeridade na aprovação desse projeto de lei. Conto com o apoio de todos vocês. Obrigada. Está em votação a moção. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do requerimento 035/2025, que requer informações sobre o processo de recebimento e avaliação das indicações, de autoria de todos os vereadores. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 35/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo, os vereadores que ao final subscrevem, fazendo uso das prerrogativas legais e regimentais, vêm apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo. Considerando que as indicações apresentadas pelos vereadores têm como objetivo sugerir ações e melhorias no interesse público, é essencial que haja clareza quanto ao trâmite e à avaliação dessas proposições no âmbito do Poder Executivo, garantindo transparência a esse processo. Diante disso, solicita-se as seguintes informações. Primeiro, o prefeito tem recebido regularmente as indicações encaminhadas pela Câmara Municipal? 2. Qual é o tempo médio que o setor responsável por receber as indicações leva para entregá-las ao gabinete do prefeito após o recebimento das mesmas? 3. Após o recebimento, as indicações são encaminhadas aos setores responsáveis de acordo com o assunto para que sejam avaliadas? 4. Os encarregados desses setores possuem prazo estipulado para avaliar as indicações e posteriormente emitir retorno ao parecer sobre o assunto? 5. O setor responsável tem autorização para executar diretamente as indicações, considerando que exista viabilidade para a mesma, ou dependendo da autorização superior? 6. Considerando que tivemos 3 indicações referentes à instalação de obstáculo de trânsito, quebra-molas na rua Gastão Vidigal, indicação número 86/2024, 7/2025 e 158/2025, uma no ano passado e 2 vezes este ano, e que ainda não foi atendida. Solicita-se informar: a. Se as indicações com referido tema foram de fato repassadas ao setor competente, qual foi o setor responsável pelo assunto? Qual o motivo da não execução do pedido até o momento? Se existe prazo estabelecido para atendimento dessa solicitação, assim para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Herculândia, 23 de outubro de 2025.
todos os vereadores. Justificativa. As indicações apresentadas pelos vereadores têm por finalidade sugerir ao Poder Executivo ações e melhorias no atender o interesse coletivo e contribuir para o desenvolvimento do município. Entretanto, para que essas proposições cumpram plenamente seu papel, é necessário que haja clareza e transparência quanto ao trâmite e à avaliação das mesmas, dentro da estrutura administrativa do Executivo. A ausência da informação quanto ao encaminhamento, análise e possível execução das indicações pode gerar dúvidas, além de dificultar o acompanhamento das demandas pela Câmara Municipal e pela própria população. Dessa forma, o presente requerimento busca obter informações detalhadas sobre o processo de recebimento, encaminhamento e análise das indicações. A resposta a esse requerimento permitirá mais transparência administrativa e possibilitará o exercício efetivo da função fiscalizadora do Legislativo. Herculândia, 23 de outubro de 2025. Marcela Edgar da Silva, vereador. Marco Francisco da Silva Sanches. Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella. João Severino da Silva. Vitor Henrique Costa. Lorival Bonfim Rocha. Tatiana de Oliveira Campos. Christian Rodrigues Araújo e José Reinaldo de Carvalho. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite mais uma vez. Eu vou fazer uso da palavra sobre esse requerimento, que eu vejo que é muito pertinente, mas, infelizmente, lendo, a gente já até imagina a resposta, de que essas indicações são atendidas conforme recurso disponível, enfim, o que a gente já está acostumado a receber, infelizmente. E eu só quero deixar claro aqui que é muito repetitivo realmente as nossas indicações, não porque os vereadores são repetitivos, mas porque nós não somos atendidos. E a gente se sente numa situação e numa sensação de incapacidade sem fim, o que nos entristece muito. Essa indicação mesmo que eu apresentei hoje, da Salinha Lemédio com a Prudente de Moraes, já é a segunda vez que eu apresento. Um problema grave de alagamento e que até o momento nada foi feito e nem retorno foi dado. Então, a gente apresenta a indicação, a gente não sabe se vai ter um prazo para ser atendido, se essa indicação realmente foi vista, como já teve indicações que eu apresentei a algumas secretarias que a indicação nunca nem sequer chegou para o secretário. Então, acho que é pertinente, sim. Parabenizo aí o Marcelinho, que teve a iniciativa e nos convidou para estar participando desse requerimento. Espero que a resposta venha como a gente espera, mas, infelizmente, eu duvido muito. Mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar indicando, porque a indicação que a gente faz não é uma vontade nossa, né? Nada mais é do que o desejo da população, a necessidade que é nos apresentada diariamente, e a gente repassa para que o Executivo possa atender essa necessidade. Tenho o meu total apoio. Boa noite, senhor presidente, Tatiana, segundo secretário, os demais vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Como a Tatiana falou, é uma questão assim muito delicada que nós, vereadores, escutamos a população, fazemos as indicações, levamos ao Poder Executivo e a gente não está tendo retorno. Então, um dos exemplos que a gente citou aqui é de um obstáculo na Gastão Vidigal. A população vive reclamando que lá passa o carro com alta velocidade, vai acontecer um acidente. Gestões passadas já foi feita a indicação, esse ano novamente foi feito e não está sendo atendida. E a gente fica sem resposta para dar para a população. Então, a gente está absorvendo todo o questionamento, levando, e quando a gente traz o retorno, a gente não tem como. Então, esse requerimento aqui é para que a gente possa ter isso em mãos para mostrar para a população. Porque o prefeito, às vezes, recebe essa indicação, a gente não sabe se repassa, o porquê que ele não é executado, e a gente fica sem dar uma resposta para a população. Então, isso daí dificulta o nosso trabalho também, porque a população entende que a gente não está fazendo nada, que a gente não está levando nada para frente, e a gente estamos fazendo. Hoje mesmo, a gente conversou com o Luiz, tem mais de 100 indicação em 10 meses, e nenhuma, assim, no momento que eu saiba, foi atendida. Então, fica difícil para nós, vereadores, também, porque a gente absorve e a gente, na hora de dar o retorno, a gente não tem. Então, esse requerimento aqui é para que a gente possa ter uma noção de como está chegando essas indicações ao prefeito,
se está sendo repassado ao setor competente, se está tendo um retorno, como que eles estão agindo, para que a gente também possa passar para a população. Então, peço aí também o apoio de todos, para que a gente possa, né, mandar esse requerimento e a gente possa ter essas respostas aí, para a gente poder passar para a população aí no geral. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos nobres pares aqui presentes, ao público presente também, ao público que nos acompanha através das plataformas digitais, aos funcionários da casa. Queria também parabenizar o Marcelinho pela iniciativa, viu, Marcelinho? Nada mais justo do que o que a gente está buscando nesse requerimento, mostrar a efetividade do trabalho dos vereadores aqui. Porque, igual você disse, já passou de 100. São 164 indicações do começo do ano até agora. E eu acho que nenhuma delas, nenhuma foi atendida. Você entendeu? Uma ou outra sim. Mas eu falo assim, o trabalho dos vereadores ele vem sendo executado. Só que não apresenta resultado, não porque os vereadores não querem, mas o trabalho vem sendo feito. Através dessas indicações, através de requerimentos, através de projetos de lei, né? E nada mais justo do que a gente buscar aí por uma resposta, né? Para dar resposta à população. A indicação nada mais é do que, igual a vereadora Tati falou, a necessidade que nós enxergamos de atender aquela demanda que o município precisa, né? Questões de segurança pública, questões de segurança no trânsito, questões de assistência social, questões que são ligadas à saúde, né? Então, é muito importante, viu, Marcelinho? Parabéns e tem meu apoio. Boa noite aos nobres colegas pares da mesa, os demais vereadores, população aqui presente hoje, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e os funcionários da casa. Nada mais é esse requerimento aqui, ó, de uma indignação de nós, todos os vereadores, como foi dito aqui, já mais de 160 indicações, e às vezes a população não assiste às sessões camarárias. E aí é fácil falar, os vereadores não fazem nada, os vereadores são omissos, os vereadores isso, os vereadores é aquilo. Mas aqui, cada vereador aqui tem a sua particularidade, cada vereador aqui já apresentou requerimentos, cada vereador aqui apresenta as suas indicações, as indagações, os projetos. Então, a Câmara aqui, hoje, eu posso falar nesse mandato e tantos outros, a Câmara nunca foi omissa. E não é questão de ser situação ou oposição. Aqui o vereador tem que ser imparcial, e todos aqui eu acho que têm a mesma linha de raciocínio. O que é correto, a gente está junto. O que não é correto, a gente não está junto. E as indicações é uma forma que o vereador ele é limitado. O vereador, não, às vezes a população não sabe, o vereador não tem o poder da caneta na mão de ir lá de executar, um exemplo, um simples obstáculo em uma rua. O vereador não pode fazer isso. Depende do executivo. Depende daquela pasta ali, da Secretaria de Obras ali, dessas coisas. E muitas pessoas não entendem isso. E aí é fácil falar que a Câmara está sendo omissa, é isso. Nada mais é que não é questão de ser situação ou oposição. E seria bom, como já foi dito aqui várias vezes, que se a Câmara Municipal sempre estivesse cheia, que as pessoas entenderem um pouco como funciona o Legislativo, para ter uma noção das coisas. E muita gente, infelizmente, não comparece. E aí acaba julgando. Mas é isso aí, Marcelinho, tem também o meu apoio e excelente requerimento. Encerrada a discussão, está em votação o requerimento. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura dos ofícios números 66 e 67/2025, referente à resposta dos requerimentos número 31 e 32/2025.
Prefeitura Municipal de Herculândia, ofício número 66/2025. Referente ao ofício número 53/2025, requerimento número 31/2025. Herculândia, 13 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 31/2025, de autoria da nobre vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que versa sobre os animais soltos no município, encaminhamos as informações em anexo. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal. Resposta ao requerimento número 31/2025. Assunto: animais soltos em vias públicas. Cumprimento do artigo 90 da Lei Municipal número 1680/1975. Interessada, vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Em atenção ao requerimento número 31/2025, protocolado nesta municipalidade, vimos respeitosamente prestar os seguintes esclarecimentos. 1. Cumprimento do artigo 90 da Lei Municipal de 1980/1975, a administração municipal, por meio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, setor de fiscalização e defesa civil, tem adotado medidas contínuas de orientação e controle quanto à presença de animais soltos em vias públicas. Contudo, a execução da medida direta depende de serviços especializados, que apresentem custos elevados e valores considerados exorbitantes, o que impõe restrições à adoção de determinadas ações. Mesmo diante dessas limitações, a administração mantém seu compromisso com a efetividade da política pública, buscando alternativas que priorizem a identificação e a autuação dos proprietários responsáveis. Cabe destacar que, embora essas tarefas possa parecer simplicidade, o trabalho de identificação é extrema complexidade, pois muitos animais circulam sem marcação ou referência do proprietário, o que dificulta a responsabilização direta. Ainda assim, na equipe, municipais seguem atuando de forma permanente e diligente, com os objetivos de promover a segurança e cumprimento da legislação vigente. 2. Resposta prática às medidas administrativas adotadas. Em resposta à prática às indicações e requerimentos anteriores, a Prefeitura, representada pelos setores do meio ambiente, saúde e agricultura, realizou em dezembro de 2024 uma reunião conjunta com a Polícia Ambiental e Defesa Agropecuária de Tupã, cujo tema central foi a definição de medidas e estratégias para o controle de animais soltos. Durante o encontro, concluiu-se que o estudo voltado à identificação e atuação dos proprietários seria um principal caminho a ser seguido para o enfrentamento do problema de forma efetiva e duradoura. Fotos da reunião estão anexadas ao final deste relatório, assim como cópias de algumas notificações realizadas posteriormente. Após esse alinhamento institucional, as notificações passaram a ser emitidas de forma sistemática, o que resultou em uma redução perceptível dos casos de animais soltos, principalmente na área urbana. Com a contratação do fiscal tributário e de postura, o município passou a contar com reforços técnicos e especializados, e estudos específicos já estão sendo conduzidos em conjunto com o servidor, visando aprimorar a estratégia de fiscalização, identificação e responsabilização dos proprietários. 3. Acidentes ocorridos em 23 de nove de 2025. A Prefeitura informa que sempre que toma ciência das presenças dos animais soltos na pista ou nas proximidades das rodovias, é realizado imediatamente o contato com a concessionária Eixo São Paulo, responsável por parte do trecho rodoviário. Ressalta-se que na rodovia está sendo jurisdição e responsabilidade da empresa Eixo, sendo esta a competente legalidade para atuar nas ocorrências dentro de sua área de concessão. A concessionária dispõe de estruturas operacional e equipe próprias para prevenção, atendimento e remoção de animais ou quaisquer atuações que ofereçam risco aos usuários da via. Além disso, a Prefeitura mantém contato permanente com o Departamento de Estradas e Rodagem, DR, do Estado de São Paulo, que detém a jurisdição sobre outras rodovias que corta e interliga o município, a fim de subsidiar futuras ações conjuntas e encaminhar denúncias relacionadas aos animais soltos e demais ocorrências. Assim, o município respeita os limites legais da competência, mas mantém-se sempre à disposição para colaborar em ações conjuntas, visando garantir a segurança e o bem-estar da população.
Quarto, plano de ação permanente. Após a consolidação da equipe, a fiscalização e a implantação do plano de contingência, a Prefeitura pretende estruturar o plano de ação permanente com o cronograma definindo ações específicas abrangendo plantões integrados entre fiscalização, meio ambiente e defesa civil, cadastro municipal de proprietário de animais de médio e grande porte, procedimento administrativo e notificação e responsabilização dos donos, aplicação de multas e penalidades aos reincidentes. A previsão de implementação do plano é para o primeiro trimestre de 2026. Quinto, órgão responsável. Atualmente, as atribuições são assim distribuídas. Fiscal tributário de postura, responsável pela fiscalização, identificação e autuação dos proprietários dos animais soltos. Setor do meio ambiente, responsável pelo apoio técnico e administrativo nas ações de campo. Vigilância sanitária, responsável por atuar em casos de animais doentes ou que ofereçam risco à saúde pública. Defesa civil, acionada em situações emergenciais e de risco à população. Sexto, atuação da legislação municipal. A Prefeitura reconhece que a Lei Municipal número 1680/1975 é antiga e necessita de atualizações para se adequar às demandas e às realidades atuais. O Poder Executivo, junto com os setores, vem estudando alternativas legais e administrativas para modernizar e aprimorar a legislação, garantindo maior efetividade na fiscalização e no controle de animais soltos no município. 7. Considerações final. A administração municipal reafirma o seu compromisso com a segurança pública e proteção da vida e bem-estar da população, reiterando que o tema dos animais soltos é tratado como prioridade atual na gestão. Todas as medidas cabíveis vêm sendo adotadas de forma integrada, transparente e responsável, buscando sempre o equilíbrio entre o cumprimento da lei e a viabilidade prática das ações administrativas. Herculândia, 15 de outubro de 2025. Marcos José Prado Fernandes, fiscal tributário. Segue anexo as fotos. Prefeitura Municipal de Herculândia. Ofício número 67/2025. Referente ao ofício número 53/2025, requerimento número 32/2025. Herculândia, 15 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 32/2025, de autoria do nobre vereador Marcelo Edgar da Silva, que versa sobre a gestão e organização do trânsito no município de Herculândia, vimos respeitosamente prestar os seguintes esclarecimentos. Informamos que foi criada recentemente a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, instituída pela Lei Complementar número 72, de 3 de setembro de 2025. Dessa forma, será nomeado oportunamente um secretário municipal, que terá entre suas atribuições a gestão e organização do trânsito municipal. Este cargo é de grande importância para auxiliar na organização do trânsito da nossa cidade, promovendo melhorias significativas na sinalização viária e demais aspectos relacionados à mobilidade urbana e segurança no trânsito. Ressaltamos que atualmente o município de Herculândia possui o Conselho Municipal de Trânsito, instituído pela portaria número 347/2025, órgão consultivo e deliberativo, que contribui para discussões, diretrizes e relacionadas à política municipal de trânsito, auxiliando nas decisões técnicas e administrativas sobre o tema. Quanto às ações concretas voltadas para a melhoria da sinalização de trânsito, informamos que foi realizada a licitação na modalidade pregão, presencial número 40/2024, registro de preços visando a futura eventual contratação de empresas especializadas em sinalização de trânsito e vias de circulação em diversas ruas dos municípios. Destacamos que o presente exercício, o contrato decorrente dessa licitação já foi aditado por mais um ano, garantindo a continuidade do serviço de sinalização viária. A contratação das empresas especializadas assegura a qualidade técnica e a adequação das sinalizações às normas vigentes, promovendo maior segurança aos usuários das vias públicas municipais. A criação da nova estrutura administrativa e a manutenção do contrato de sinalização demonstra o comprometimento
desta administração em aprimorar os serviços públicos, voltados à segurança viária e à qualidade de vida da população. Tão logo seja nomeado o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, haverá maior estruturação e organização das ações relacionadas ao trânsito municipal, com a definição de equipe técnicas, procedimentos e projetos específicos para atender às demandas da população. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Oliveira, Prefeito Municipal. Está franqueada a palavra no expediente. Fazer inscrição quem for fazer o uso. Eu quero deixar registrado aqui sobre as minhas indicações, como eu disse, a da esquina da Salinha Lemed com a Prudente de Moraes, da qual eu registro a ocorrência que as águas das chuvas que descem da Salinha Lemed, quando chega na Prudente de Moraes, elas passam por cima do bueiro e acabam invadindo a Rua Prudente de Moraes, onde carrega galho, lixo e tudo mais que estiver pela frente, entrando para dentro das casas. É mais uma indicação repetida que eu peço aqui o apelo de que seja atendido, porque naquela região moram principalmente idosos, que por muitas vezes precisam do transporte da saúde para ir para o hospital, e se for um dia de chuva, infelizmente não é possível conseguir entrar na rua. Tanto que a penúltima chuva forte que teve, a Defesa Civil teve que ir até o local para poder lavar a rua, porque os moradores não conseguiam retirar a terra do local. Foi apresentado também a indicação para que seja efetuado reparo na fossa, da qual está localizada na calçada do PAS Juliânia, uma fossa onde vem gerando alguns constrangimentos para a população, com tropeços. Ela tem uma vazão pequena, porque a cada 15 dias é feita a manutenção, a limpeza, mas mesmo assim ela acaba vazando, acaba ficando sobrecarregada e provoca ali mau cheiro também e baratas que acabam esparramando, entrando na casa da vizinhança também. Também sobre o terreno, a aquisição de um terreno no bairro Água Boa, do qual fizemos em conjunto com o João, o presidente e eu. Estivemos no gabinete solicitando e apresentando até mesmo um espaço disponível para aquisição da prefeitura no bairro Água Boa. Vocês que estão aqui, que andam sempre por aquela região também, eu tenho certeza que já ouviram a necessidade dos moradores de falar que o bairro Água Boa não tem nada, que não tem uma praça, não tem um parquinho, e a justificativa que a gente tem é que não tem uma área específica para que a prefeitura possa construir esse espaço. Então, a prefeitura teria que adquirir. Como é relatado aqui na indicação, sempre foi dito que não havia essa área. Mas que, para nossa surpresa, foi apresentado esse espaço e o prefeito disse que também tinha uma outra área já que foi ofertada. Que bom! Agora a gente espera que essa área seja adquirida e que assim possa ser realmente implantado uma praça, um parquinho, para que o pessoal do bairro possa utilizar, porque a gente sabe que um espaço desse não é questão de beleza para o bairro, mas a questão de bem-estar não só físico, mas também mental para os moradores do local. Então, fica aqui as indicações. Vou falar um pouquinho sobre a resposta do meu requerimento, sobre os animais soltos. Se fala que está tomando providência, que muito já se melhorou. Eu não consigo entender onde melhorou, porque nós estamos na quarta-feira dessa semana. Só nessa semana eu recebi 2 vezes reclamações de animais soltos com imagens, vídeos, até motivos de chacota para o nosso município. Então, já que agora eles estão notificando, estão tomando providências, então nós vamos passar para a ouvidoria, porque antes a gente passava para a ouvidoria, a resposta é que não podia fazer nada. Que nada podia se fazer, não tinha para onde colocar esses animais, não sabia quem eram os donos, e assim ficava. Colocar a responsabilidade em cima da Eixo, que a rodovia pertence a Eixo, realmente pertence a Eixo, mas os animais que chegam até lá saem de onde? De dentro do nosso município, causando acidentes. Realmente, a hora que chega na Eixo, a Eixo é acionada, eles vão lá e efetuam o trabalho. Mas e quando está espalhado dentro do nosso município? A gente aciona, quem que vai lá recolher? Aqui está falando que nós temos agora o fiscal tributário de posturas. Até onde a gente sabia, não estava realizando fiscalização e autuando. Aqui já se fala na resposta do requerimento que algumas pessoas, alguns proprietários,
já foram autuados. Então, nós vamos cobrar também quantas autuações já foram realizadas, porque até agora eu não fiquei sabendo de nenhuma. Boa noite. Boa noite novamente. Vou falar aqui rapidinho a respeito das minhas indicações. Eu vou pegar a deixa da Tati. Hoje mesmo, Tati, estava na rodovia, tinha um cavalo solto e um outro cavalo junto, um vermelho e um branco. Eu liguei para eixo, passei ali, ó, liguei para eixo. E depois de meia hora que eu dei o balão aqui na cidade, que eu voltei, os animais estavam dentro da cidade. Então eles não prenderam, eles empurraram para dentro da cidade novamente, tocaram ali para dentro e... Entendeu? É um caso complicado essa questão dos animais. Eu mesmo liguei para eixo, vi eles ali perto do trevo, falei, vai acontecer um acidente. Aí daqui meia hora os animais estavam dentro da cidade. Então alguém tocou ali para dentro. Vou falar rapidinho sobre as indicações minhas aqui, ó, a respeito das placas, porque a gente está recebendo muita reclamação a respeito dos caminhões que entram na nossa cidade e não tem uma placa sinalizando nem para onde que vai Paqueiroz ou vem para o centro da cidade. Tem caminhões ali descendo a Brigadeiro Tobias, pegando a estrada de terra lá embaixo, porque não tem nenhuma sinalização. Tanto lá também no Horcolândia C, o pessoal entra por lá, não sabe para onde que vai, se é o bairro, se é algum lugar que eles estão indo. Então, a indicação da placa aqui é muito importante. E sobre a reforma também do campo de bote e de malha, o pessoal também está pedindo aí sempre, para que possa voltar novamente a ter esse espaço ali para eles poder estar praticando essa atividade, né? E também um estudo técnico que a gente está vendo ali, a questão dos caminhões que descem ali para o laticínio. Todo mundo vê a dificuldade que é os caminhões, a hora de virar ali para o laticínio, mas a gente nota também que ninguém está tomando nenhuma providência, né? Não tem nenhum estudo, então essa indicação é relacionada a isso também, para que eles possam avaliar e ver se tem alguma solução, alguma coisa que possa ser feita ali para facilitar. E referente ao requerimento meu também, que eu tinha feito a respeito daqui do trânsito, né, da Secretaria de Trânsito, a gente vê que vai ser nomeado ainda, né, alguém. Então, a nossa indicação aí, que sempre pede para colocar uma sinalização de estacionamento, uma faixa de pedestre, dificilmente vai ser atendido, né. Então, tem que esperar uma empresa, uma licitação, fazer toda essa pintura das ruas. E o que a gente vê também é o seguinte, faz a pintura, mas depois também não mantém. Então é dois gastos no meu ponto de vista, né? Porque se tivesse pintado e a prefeitura dá continuidade na pintura, já ia aproveitar. Mas pelo contrário, então é complicado a gente ver, tá aqui também um requerimento com essas respostas aqui. É só isso, é só. Boa noite. Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres edis, funcionários da casa, funcionários da Prefeitura Municipal e quem nos assiste pela rede social. Aproveitando das indicações, gostaria de esclarecer também alguns detalhes. O seguinte, tem pessoas que lá do bairro Água Boa cobram da gente por que a gente não pede emendas parlamentares para poder fazer a praça do bairro Água Boa. A gente tem que explicar para o pessoal que primeiro tem que ser adquirido o terreno, em nome da Prefeitura Municipal, está registrado, tem que ter a matrícula no nome da Prefeitura. A partir daí, sim, a gente pode solicitar as emendas parlamentares. Então, o pessoal cobra da gente, mas eles não têm esse conhecimento. Então, assim, só estou comentando, falando, deixando aqui bem claro, que a gente ainda não fez isso, não por falta de vontade, mas por falta de ter o terreno próprio em nome da Prefeitura Municipal. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando a deixa do nobre vereador Marcelo Edgar, indicação de número 161 dele, onde fala ali da Brigadeiro Tobias. Eu não fiz nenhuma indicação, mas verbalmente eu cheguei a falar com o pessoal da Prefeitura, do Executivo, fiz inclusive um esboço da sinalização para quem desce da Brigadeiro Tobias, sentido Juliânia, sentido centro, e também fiz a placa, o esboço do sentido contrário. Quem vem de Juliana, sentido centro e sentido SP-294, Tupã, Varpa, Marília e assim por diante. A resposta que deram é que não tinha recurso no momento. Inclusive, cheguei a fazer a cotação de preço pessoalmente.
Falei até quanto que custaria, né? E aí falaram que não seria possível no momento. E, mais uma vez, as indicações, a gente faz as indicações porque são necessárias, né? Então, a gente não vai pedir uma indicação, fazer uma indicação para perder tempo, gastar papel e tudo mais, né? Então, assim, as indicações são necessárias. São coisas que, às vezes, a administração não enxergou até o momento, mas que a população pede e a gente acaba fazendo porque é necessária. E, mais uma vez, a gente pede aqui a atenção do Executivo, que possa olhar com carinho essas indicações, porque a população pede e necessita, e é preciso atendê-los. Tá? Eu deixo aqui meu boa noite, obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. Sobre as indicações, sobre a indicação que vocês comentaram aí, você, a Tati Campo, o Marcos, o João, sobre a Praça da Água Boa, e daí eu estou vendo já, isso daí faz uns 6 meses já atrás disso aí também, sabe? Foi a primeira coisa que eu vi, que foi um bairro que eu vi, que eu morei lá há muitos anos, e só ele que não tem essa praça, né? E todos os bairros têm as praças. E todos os bairros a gente está olhando, mas essa um aí está faltando mesmo a pracinha. Aí eu fui, vi um lote lá, levei os documentos para o prefeito ver, eu fui bem além disso aí, sobre isso aí, sabe? E correndo atrás mesmo, de verdade. Agora eu fiquei mais feliz que tem mais vereadores que também estão querendo ajudar para fazer a praça lá. Então isso é muito bom, fiquei feliz por isso mesmo. Mas estou correndo atrás faz tempo, não sei se vocês comentou, o Caldo, Zé Pretinho lá embaixo. Eu fui com o assessor lá embaixo, mostrei o local. Eu achei que era fácil para conseguir fazer um projeto, mandar para um deputado, ver se conseguiu dinheiro, mas não é fácil daí, sobre isso daí não é fácil. O dinheiro vem mais para outras coisas, né? Então a gente está correndo atrás. Então isso é bom demais, é benção. E muito obrigado a todos, só isso. Só para concluir aqui em relação ao bairro Água Boa, que acho que é sabido de todos, né? Eu e a Tati aqui, nós estávamos na legislatura passada, a gente falava, pedia, indicava todos os vereadores, e tomara que agora nesse mandato aí, o Executivo consiga esse terreno lá, porque realmente todo o bairro aqui tem uma praça, uma área de lazer, e aqui é mais uma prova aqui do Legislativo aqui que está cobrando, que está indicando, e se Deus quiser, tomara que saia aí, pelo menos nesse mandato aí, essa praça do bairro Água Boa. Ordem do dia. Solicito a leitura e discussão e primeira votação do projeto de lei do Executivo número 18/2025. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e dos seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Só para deixar aqui claro aqui, é sobre a criação do Conselho Municipal de Direito de Pessoa Idosa e do Fundo Municipal de Pessoa Idosa de Herculândia. Está em discussão. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém. Está em primeira votação. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 19/2025. O Poder Executivo Municipal institui e regulamenta o repasse e incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate às endemias, ACE, e da outras providências.
Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres vereadores, funcionários da casa e os meus colegas da saúde que estão presentes aqui hoje. E eu venho dizer que dou meu total apoio, tá, a esse incentivo e quero parabenizar vocês que não deixaram isso quieto, que foram atrás, que lutaram por um direito que é de vocês. Porque eu sei o quanto é o trabalho do agente de saúde, do agente de endemias, que não é fácil. Não é fácil lidar com a população. Então, eu parabenizo vocês, tá? E é mais do que merecido esse incentivo. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Também quero deixar o parabéns aí para os agentes que lutaram até o fim, não desistiram, que é um direito de vocês pelo trabalho que vocês fazem no nosso município, trabalho árduo, e é isso aí, pode contar com a gente, foi uma luta, mas vocês venceram, parabéns. Que bom que vocês estão aqui hoje, né? São muito bem-vindos e que vocês possam voltar outras datas também. Quero dizer que já estive com alguns de vocês, o pessoal mais antigo, não estou chamando de mais velho, tá, gente? Os mais antigos de casa. Já tive na oportunidade de estar trabalhando no Casa a Casa com vocês nos finais de semana. Eu sei o quanto é difícil o trabalho dos agentes de saúde, dos agentes de endemia. Muitas vezes a gente leva a porta na cara, maltratado, é dado como que a gente está indo para limpar a casa das pessoas, que não é essa a função de todos vocês, a gente sabe o quanto é difícil, mas vocês realizam um trabalho sim com excelência, muitas vezes sem transporte, sem os equipamentos necessários, mas vocês não param nunca. Então, parabéns. Esse ano vocês tiveram esse desgaste de ficar na incerteza de receber ou não esse repasse, algo que sempre foi garantido, mas que bom que agora fica pactuado por lei, pelo menos vocês ficam tranquilos, e é claro que tem o total apoio dessa Casa Legislativa para favorecer sempre vocês, sim. Parabéns. Boa noite mais uma vez. Queria só pontuar aqui que o projeto é muito importante, né, que garante aí o repasse do incentivo anual dos agentes. Parabenizar também o empenho de todos, né, na luta para receber esse repasse, mesmo que tenha alguns critérios no projeto, né, que tenha que cumprir ali as metas, ausência de faltas injustificadas, né, mas que garante aí o benefício para todos aqueles que lutam arduamente aí com a saúde do nosso município, viu? Parabéns a todos, vocês merecem. Como já disse aqui os nobres, né, vereadores anterior, merecidamente, né, parabéns a todos vocês. Com certeza vocês têm o meu apoio, não só hoje e como sempre, e enquanto a gente estiver por aqui pode contar com a minha pessoa. Sabemos que é um trabalho difícil, debaixo de sol, chuva, muitas vezes batendo palmas nas casas, às vezes até sendo assim um pouco, não vou falar que são maltratados, mas tem pessoas que às vezes ignoram um pouco a presença de vocês. Eu sei como que funciona isso, mas é um serviço digno, honroso e merecedor. Parabéns a vocês, tá? Tem o meu total apoio. Também finalizando, acho que todo mundo aqui já falou que a gente gostaria de estar falando, e dizer a vocês também aí que pode contar comigo sempre, tem meu apoio. Eu acho que de todos os vereadores que estão aqui, né, foi aprovado por unanimidade, e poder contar sempre com a gente aí.
Marcelinho, não foi votado ainda não. De repente aqui... mas gente, aqui prova mais uma vez aqui que a nossa casa aqui, o que é bom, a gente está do lado do servidor, do lado da população de Herculândia, e com certeza aqui vai ser aprovado por unanimidade. Parabéns a todos os envolvidos aí. Eu quero parabenizar vocês também aí, porque eu sei que não é fácil aí essa luta dia a dia aí, né? Casa em casa, não é fácil não. Então, a gente pode contar com a gente, estamos juntos aí com vocês. Encerrada a discussão, está em primeira votação. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do projeto de lei do Executivo número 20/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ressarcir despesas com exames toxicológicos aos servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de motoristas e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer as inscrições. Mais uma vez também quero parabenizar o sindicato que lutou também por esse projeto aí, por essa lei, né, dos motoristas, né? O Marcelinho, que é motorista, sabe que não vinha pagando, o funcionário tirava do bolso para fazer isso. Foi uma luta muito grande, mas conseguimos vencer essa batalha aí, né? Muitos motoristas agora vai ser pago pela prefeitura, custeio pela prefeitura, o exame, coisa que os motoristas tinham que tirar do bolso para fazer isso aí, que era injusto. E foi uma luta do sindicato, vereadores, executivo, mas tudo deu certo. Parabenizar o sindicato, parabéns. Eu também gostaria de parabenizar, né, tanto o sindicato como os motoristas, funcionários. Só gostaria, na verdade, que esse projeto, eles não fosse só o reembolso. Gostaria que esse projeto fosse, eles pagassem direto, né? Porque, na verdade, esse projeto, o motorista, o funcionário vai ter que pagar e eles vão reembolsar o funcionário, né? Então, assim, seria legal se eles antecipassem o dinheiro para eles já pagar direto, para que o funcionário não dependesse do dinheiro dele para poder fazer. Mas, de qualquer forma, está válido, né? Eles vão ressarcir, eles apresentam e será ressarcido o valor pago pelos exames. Tá? Obrigado, parabéns a todos. Senhor presidente, aos nobres também, eu só queria pontuar, igual o Lorival falou, a questão do subsídio, né? Não ser antecipado, mas que o reembolso seria mais rápido, né? Que estipula um prazo aqui de 60 dias, né? Talvez, não sei se é algum trâmite, né? E também, outro item que tem no projeto é o valor a receber. Ele estipula que o funcionário que paga o exame toxicológico, mesmo que por eventual situação ele pague mais caro, ele vai receber o valor de mercado mais barato. Você entendeu? Regional nosso. Então, eu acho que assim, que deveria ter um critério que, por um acaso, o funcionário não pudesse realizar naquela clínica, ele apresentasse uma justificativa e receberia o valor que ele foi gasto, né? Porque vai que acontece de não tem vaga, está perto do vencimento do exame, porque tem data, tem multa automática um exame toxicológico, acho que vocês sabem, né? O exame toxicológico, a partir do momento que ele vence, ele é multa automática na habilitação do motorista. Então, se por um eventual critério desse acontecesse da pessoa não puder realizar o exame naquela clínica destinada, que é o valor mais em conta,
ela realizasse outro e a prefeitura, através da justificativa, ela ressarceria o funcionário com o valor real. Só vou fazer um complemento aqui, que quando a gente tem que criticar, a gente tem que criticar, quando a gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar, que isso também é uma conquista também para a classe, né? Também do executivo também. O executivo aqui também, alguns momentos, está mostrando também a boa vontade dele. Também a gente também não é só crítica. Quando existem as críticas construtivas e quando a gente também tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer. Então aqui nos últimos dias já foi concedido aqui algumas vitórias aqui, algumas classes aqui, e essa daqui é mais uma aqui. E sempre tem o nosso total apoio aqui da Câmara de Vereadores. Está em votação o projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 21/2025, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer as inscrição. Vou ser breve. Esse projeto é o SUAS. Esse projeto, inclusive, tem uma indicação minha. Na verdade, esse projeto eu trabalhei em cima dele também. É um projeto que visa bastante as famílias mais necessitadas, as famílias mais carentes, e para que o Fundo Social possa trabalhar de uma maneira mais tranquila e correta, né? Porque, na verdade, nós não tínhamos lei que amparava, a gente tinha um decreto, e agora é essa lei. Então, essa lei ela já rege em vários municípios, e Herculândia, ainda bem que, mesmo que demorou um pouco, mas pelo menos está dentro, né? Está adquirindo, colocou a lei para o legislativo, para ser analisado e, consequentemente, votado. Esse é um projeto de grande valia para o pessoal mais necessitado. Tá? Então, só isso, obrigado. Está encerrada a discussão. Está em primeira votação. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 22/2025, que dispõe sobre a autorização de formalização de parceria entre o município de Herculândia e o Centro de Convivência do Idoso, Renovação de Vida. Entidade sem fins lucrativos concede o direito de uso de imóveis que especifica e dá outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo uso. Está em primeira votação. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número
10/2025, que acrescenta ao Código Tributário do município de Herculândia a Lei número 1679, de 17 de dezembro de 1975, a taxa de fiscalização sanitária e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo uso, está em primeira votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 11/2025, que dispõe sobre a alteração da jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de professor de educação infantil no município de Herculândia, São Paulo, e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo a inscrição, está em primeira votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 12/2025, que dispõe sobre a alteração da denominação do cargo de educador infantil e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for discutir, fazer a inscrição. Ninguém fazendo a inscrição. Está em primeira votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Fazer a inscrição, quem for fazer o uso. Eu quero deixar registrado aqui que nesse mês de outubro, a Procuradoria da Mulher, né, Renatinha, teve trabalhando de maneira árdua aqui na Câmara Municipal para poder estar realizando atividades voltadas para as mulheres, com o tema prevenção e cuidados da saúde da mulher. Quero agradecer a todos os participantes, pessoal da organização, funcionários da casa, pela palestra que nós tivemos com o Dr. Leonardo, que foi uma palestra muito boa, muito produtiva, onde pudemos aprender bastante. E amanhã também estaremos junto com a Secretaria da Saúde. No último dia, com o encerramento do Outubro Rosa, a Procuradoria da Mulher também se fará presente, participando em conjunto com todas as mulheres aí do município. Fica também aqui o convite para que todas possam comparecer. Terá palestras com o nutricionista, orientação, um lanche da tarde, também cuidados da beleza. Fica o convite a todas as mulheres. Quero deixar registrado aqui também os meus agradecimentos ao pastor Oscar,
da Igreja Nova Jerusalém, que através da sua esposa Elisângela, realizou o convite para que eu pudesse estar no último domingo também palestrando na igreja sobre os cuidados da saúde da mulher. Uma noite muito boa, muito produtiva também. Fica aqui o meu agradecimento. Boa noite. Senhor presidente, só queria agradecer a presença de todos os presentes e também agradecer ao nosso time de futsal, que foi vice-campeão da Copa Record, né? Que trouxe esse importante título para o nosso município, levando aí o nome de Herculândia aí, a nível estadual. Parabéns, viu? Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão e seguindo em seguida com a 29ª sessão extraordinária.
Câmara Municipal de Herculândia, 29/10/2025. 29ª Sessão Extraordinária de 2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação desta sessão, sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão extraordinária. Solicito a leitura do edital de convocação. Câmara Municipal de Herculândia, edital de convocação. Senhores vereadores, nos termos do disposto do artigo 150, parágrafo 1 e 2 do Regimento Interno desta Câmara Municipal e com fundamento no artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, vimos com a devida vênia perante Vossas Excelências para certificá-los da convocação extraordinária da Câmara Municipal, destinada à respectiva apreciação e votação dos projetos de lei 18, 19, 20, 21 e 22/2025, ambos de autoria do Executivo, e projeto de lei complementar número 10, 11 e 12/2025, razão porque fica convocada a 29ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Herculândia, a ser realizada no dia 29 de outubro de 2025, após a sessão ordinária, ficando assim Vossas Excelências convocados a participar da referida sessão, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do Regimento Interno desta Casa. Herculândia, 24 de outubro de 2025, ciência de todos os vereadores. Solicita a leitura dos projetos de lei 18 ao 22 e dos projetos de lei complementar de 10 ao 12. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura dos referidos projetos e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, estão todos dispensados. Está em discussão o projeto de lei número 18/2025. For fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo uso, está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 19/2025. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo uso, está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 20/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ressarcir despesas com exame toxicológico aos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista e da outras providências. Quem for discutir, fazer a inscrição. Ninguém fazendo a inscrição, está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Herculândia e da outras providências. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo inscrição, está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto número 22, que dispõe sobre a autorização de formalização de parceria entre o município de Herculândia e o Centro de Convivência do Idoso, Renovação de Vida, entidade sem fins lucrativos, que
que concede direito de uso de imóveis que especifica e dá outras providências. Se alguém for discutir, fazer a inscrição. Ninguém fazendo a inscrição, está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei complementar número 10, que acrescenta ao Código Tributário do município de Herculândia da Lei de 1679, de 17 de dezembro de 1975, a taxa de fiscalização sanitária e da outras providências. Quem for discutir, fazer a inscrição. Ninguém fazendo. Está em segunda votação. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão projeto de lei complementar do Executivo número 11/2025, que dispõe sobre a alteração da jornada de trabalho dos ocupantes de cargo de professor de educação infantil do município de Herculândia e da outras providências. Quem for discutir, fazer a inscrição. Ninguém fazendo. Está em segunda votação. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei complementar do Executivo número 12/2025, que dispõe sobre a alteração da denominação do cargo de educador infantil e da outras providências. Ninguém fazendo a inscrição. Está em segunda votação. Está aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia... Está errada a data aqui, 29/10, mas... 10/11. 10/11. Uma boa noite a todos.